Descrição técnica do código de problema OBDI, composição incorreta do combustível. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P0169 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão do sensor de composição de combustível, sensor de temperatura do combustível que indica um nível anormalmente alto de contaminantes ou etanol no suprimento de combustível. Como os veículos bicombustíveis podem funcionar normalmente, mesmo com altas concentrações de etanol, níveis inaceitáveis de etanol provavelmente excederiam 85%. O sensor de composição de combustível geralmente integrado a um único compartimento com o sensor de temperatura do combustível, embora se assemelhe a um filtro de combustível, é um pequeno dispositivo computadorizado projetado para fornecer ao PCM uma composição precisa do combustível e uma análise da temperatura do combustível. À medida que o combustível passa pelo sensor em linha, ele é analisado eletronicamente para determinar o grau de etanol, água e contaminantes desconhecidos, não combustíveis, encontrados nele. O sensor de composição do combustível não apenas analisa a composição do combustível, mas também a temperatura do combustível. As informações são inseridas no PCM como um sinal elétrico que reflete não apenas quais contaminantes estão presentes e em que grau o combustível foi contaminado, mas também a temperatura do combustível. A contaminação do combustível é analisada de acordo com a proporção de contaminantes em relação ao combustível. Isso gera uma assinatura de voltagem no sensor de composição, temperatura do combustível, que é entrada no PCM como formas de onda quadradas de voltagem. Os padrões de forma de onda variam em frequência, dependendo do grau de contaminação encontrado no combustível. Quanto mais próxima a frequência da forma de onda, maior o grau de contaminação do combustível. Isso constitui a parte vertical da forma de onda. O sensor de composição de combustível analisa a quantidade de etanol presente no combustível independentemente de outros contaminantes. Se o PCM detectar um sinal de entrada do sensor de composição de combustível que indique que a contaminação de combustível excede um limite programado, um código P0169 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Vários ciclos de ignição com falha podem ser necessários para a iluminação 1000 em alguns veículos. Gravidade e sintomas do código. Um código armazenado P0169 deve ser tratado como severo porque a composição do combustível é crítica para o cálculo da estratégia de entrega de combustível em veículos flex. O combustível contaminado também pode prejudicar a entrega de combustível e os componentes internos do motor. Os sintomas deste código podem incluir, normalmente, nenhum sintoma acompanha um código P0169. Outros códigos de composição de combustível podem estar presentes. A iluminação da 1000 eventualmente ocorrerá. As causas potenciais para a configuração desse código são contaminação excessiva de combustível, sensor de temperatura, composição de combustível com defeito aberto, encurto ou fiação ou conectores danificados, PCM ou erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Você precisará de um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, um osciloscópio, um termômetro infravermelho e uma fonte de informações do veículo como o Data DY para diagnosticar um código P0169, um scanner de diagnóstico com um DVOM integrado e um osciloscópio portátil faria o trabalho adequadamente. Comece com uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores relacionados para aumentar suas chances de um diagnóstico bem-sucedido, usando o DVOM e a fonte de informações do veículo. Teste a voltagem de referência no conector do sensor de composição de combustível. Use o DVOM para testar os circuitos correspondentes no conector PCM. Se não houver tensão de referência, se um sinal de tensão de referência for identificado
ligado no conector PCM. Repare o circuito aberto entre o sensor de composição de combustível e o PCM. Cuidado, antes de testar a resistência do circuito com o DVOM, desconecte todos os controladores relacionados. Suspeite de um PCM com defeito ou um erro de programação. Se nenhuma tensão de referência estiver presente no conector PCM, observe os dados ao vivo na forma de padrões de formas de onda usando o osciloscópio. Se a referência e o terra estiverem presentes no conector do sensor de composição de combustível, conecte os fios de teste aos circuitos de sinal e terra e observe a tela do visor. Meça a temperatura real do combustível usando o termômetro infravermelho e compare as descobertas com a temperatura refletida pelos padrões de forma de onda no osciloscópio. Se a temperatura do combustível revelada no osciloscópio não coincidir com a do termômetro infravermelho, suspeite que o sensor de temperatura do combustível esteja com defeito. Notas adicionais de diagnóstico: use o DVOM para testar a resistência do sensor de temperatura do combustível, de acordo com as recomendações do fabricante. Se o combustível parecer estar contaminado, esse código pode ser uma reação ao sensor de composição do combustível que está operando conforme foi projetado. A contaminação excessiva do combustível pode exigir a substituição do sensor da composição do combustível.